1 Crônicas 29, 10. Primeiro Crônicas 29, 10. Agora eu estou vendo que é bem melhor o outro microfone, já que você tem as duas mãos livres, né? Agora eu estou percebendo isso aqui. Ok, na próxima vez. Bem, irmãos, a oração diz o seguinte, 29, 10. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Irmãos, isso aqui é muito forte. Lendo assim superficialmente, você não observa as entrelinhas das verdadeiras palavras que ele estava evocando a Deus. É uma mensagem de coração que ele se abre para Deus. Que diz assim: de eternidade em eternidade, ressalta um atributo de Deus. Na classificação dos estudiosos reformados, eternidade é um atributo incomunicável de Deus, isto é, uma virtude divina que não tem nenhuma analogia, nenhuma comparação. É um atributo essencialmente divino, de eternidade a eternidade. Tudo passa, mas ele permanece. Só ele tem esse atributo. O Deus da criação, o Deus da verdade, o Deus de tudo e o Deus de todos. Com a criatura humana, é a própria perfeição divina, por meio da qual ele se eleva sobre todas as limitações temporais, todas as sucessões de momentos, e goza da plenitude de sua existência num presente indivisível. Portanto, para Davi, a eternidade divina coloca Deus em contraste com todos os deuses efêmeros das nações. Irmãos, Davi coloca Deus, a supremacia indivisível, inigualável. É o Deus supremo sobre todos os deuses. Irmãos, vocês lembram? Recentemente nós estudamos isso aqui, não é? Paulo, na Grécia. Quantos deuses? Paulo, nós não conhecemos esse Deus, esse seu Deus. E existia lá um Deus sem nome. Paulo fez a seguinte colocação: é esse o Deus que vos falo. Então, aquele Deus de Davi, o Deus de Jesus, o Deus de tudo e de todos, é esse Deus que entra, que choca, que contrasta com todos os deuses efêmeros, os deuses criados, os deuses de oportunidade. Na Grécia, no Império Romano, tantos deuses, o Deus da guerra, o Deus da luta, o Deus do amor, o Deus da sexualidade, todos aqueles deuses não faziam frente nem fazem ao Deus ao qual Davi se reporta, que é o nosso Deus. É o Deus da verdade, é o Deus da luta, o Deus da guerra, é o Deus da vitória, como vamos ver
aqui adiante. O segundo, o que pertence a Deus? Seguindo em frente, na oração. Tua, Senhor, é a grandeza, Davi falando para ele, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Então, Davi saiu distribuindo de Deus tudo aquilo que verdadeiramente Ele é. Ele é o máximo em todas as coisas. E deve ser para nós. A grandeza emprega-se de modo predominante nas expressões de grandeza e poder, superlativos de Deus. Deus é maior do que todos os deuses. Essa grandeza da Davi especifica Deus sobre todos os deuses efêmeros já citados aqui. O poder, onisciente, onipotente. O poder, no poder, também ele é a supremacia, capacidade inerente de Deus para realizar qualquer atividade material ou espiritual. Para Deus, tudo é possível. Ora, se tudo é possível para Deus, o que é para Deus o dinheiro? Nós vamos ver aqui adiante, ele não precisa, ou melhor dizendo, nós vamos ver adiante, que a igreja não precisa de dinheiro. Nós, irmão, nós é quem precisamos trazer dinheiro para esta casa. Nós vamos ver aqui adiante, é uma coisa que torna-se chocante para a gente. Nós sempre dizemos que a igreja, o pastor, precisa de dinheiro. Nós é quem precisamos trazer, porque nós fazemos a igreja. Então nós é quem vamos fazê-la funcionar. Como? Agindo dessa forma. É bíblico. Ele diz, trazei todos os dízimos e ofertas a esta casa. É aqui a casa devida para que possamos trazer. Nós é quem precisamos, irmãos, trazer a esta casa tudo aquilo que ele diz que é para ser aqui chegado. Nós confundimos, nós passamos despercebido sobre tudo aquilo que Deus diz. É uma obrigação, é um dever nosso, é uma necessidade nossa agirmos desta forma. Porque, do contrário, estaremos fora da palavra do mandamento de Deus. Quando eu estive lendo, buscando agora essas coisas, irmãos, dá uma tristeza por tudo aquilo que já fiz, que estou fazendo, e quão perto está a palavra de Deus nas minhas mãos, nas nossas mãos. E por que não estudarmos a palavra de Deus? Por que não buscamos? É mandamento, ele diz, e tudo, ou todo feito de Deus, para nós, irmãos, só é benefício. Não traz nenhum constrangimento, nenhuma perda. Nós já vimos que Deus tem em nós, na sua criação, a maior importância. Tanto é que de tudo Ele nos confiou a mordomia, o tomar conta, o exercitar, o praticar, o fazer com que todos tenhamos conhecimento sobre tal. O que estamos a fazer? Eu creio que a nossa negligência, irmãos, é a pedra de tropeço, não que colocam, mas nós criamos os obstáculos.
Porque obstáculo nenhum é para existir e sequer permanecer na nossa frente. Porque nós temos Ele, que não tem muralha nem obstáculos, que não caia. Ei, você não pode, mas eu posso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Vem, eu posso. Que estamos a buscar aí fora para resolver as questões que só Ele pode fazer por nós e para nós. Amém, irmãos? Atentemos para isso, irmão. Vigilância, porque a palavra de Deus não tem obstáculo. Nós é quem colocamos as dificuldades do dia a dia. Precisamos remover isso de nós. De eternidade em eternidade, irmão. Isso é uma virtude divina, e sobre todas as limitações temporais. A eternidade divina coloca Deus em contraste. Isso aqui de Deus choca todos os deuses, todas as mentiras, tudo aquilo que é invento, irmão. Tudo aquilo que é colocado erroneamente em nossas cabeças. Estão por aí. Mas Ele sempre nos chamou a atenção. Vinde a mim, eu posso. Tudo aquilo que você precisa, eu tenho. Não busque nada lá fora. Não busque na sua força, no seu braço. Deus é Deus e não existe outro. Amém? A honra significa o reconhecimento da obra de outra pessoa, dando-lhe a posição, as honras que merece. Deus é merecedor de toda honra pela posição e obra que executa. Isso está lá em Timóteo 1,17. Irmãos, a vitória traduz palavras afins derivadas da raiz salvar. O nome Jesus ou Josué, no contexto de batalha, a vitória era encarada como uma intervenção salvadora de Deus. O Deus pertence à vitória, ou a Deus pertence a salvação. É dessa forma que deve ser visto, irmão. A majestade indica elevação, superioridade, excelência, magnificência, nobreza. Deus, como Rei Supremo, exerce o seu governo envolto em majestade e glória. Está lá no Salmo 93, 1. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por possuir os valores pessoais supracitado, atribui-se a Deus agora valores globais. Então, todos os valores existentes pertencem a Deus. Amém? Todos, sem exceção. Outra pergunta aqui. Quem é Davi e quem é o seu povo? Ele pergunta aqui. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para se pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Aqui, essa pergunta dele é sobre, no final da vida dele, essa oração, que ele já havia determinado que o seu filho, Salomão, assumiria o seu posto, e ele passou a tratar exclusivamente da construção da casa de Deus. Então ele fala aqui sobre as 171 toneladas de ouro de Ofir que ele doou. Prata, ferro, madeira, tudo ele doou. E o povo, por opção,
também fez grandes doações. E ele estava a buscar tudo isso para que o seu filho Davi, ainda jovem, não sentisse tanta dificuldade em executar o plano de Deus na construção da sua casa. Então, ele aqui, irmão, está falando sobre isso. Sobre quem era ele e quem era o povo, para que pudessem dar voluntariamente essas coisas. Referia-se às ofertas feitas por ele e por toda a nação para a edificação do templo de Jerusalém, como se acham catalogadas nos versículos de 1 a 9, no capítulo 29. Além do adquirido às custas do erário público, Davi mesmo tinha oferecido 171 toneladas de ouro puro de Ofir e 400 toneladas de prata. O povo tinha ofertado 255 toneladas de ouro, 310 toneladas de prata, 1.026 toneladas de bronze e 5.700 toneladas de ferro. Pelo tamanho da oferta e pelo alto privilégio de ofertar, é que Davi agradece. Davi agradece por quê? Se nós estamos ofertando dessa forma, mas foi o Senhor quem nos deu. Irmãos, tudo que existe, construção divina. Tudo que temos, Deus nos deu. Tudo que existe, o ouro que nos foi encontrado ainda, a prata, todas as riquezas minerais, tudo é construção de Deus. Se Ele é onipotente, onisciente, onipresente, tudo foi Ele quem fez. Ele sabe todas as coisas, logo, tudo é dele. Não tenhamos dúvida disso. Nós somos mordomos, apenas cuidamos. Daqui a pouco nós vamos e tudo ficará para que outro mordomo assuma. Mas sempre com esse pensamento: tudo pertence a Deus, porque tudo foi Ele quem fez. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Ele diz aqui: o que é a nossa oferta? Se foi o Senhor quem tudo nos deu. Nós estamos repassando o Senhor. Quem nos deu foi o Senhor. A nossa oferta nada simboliza diante do Senhor, que é dono de tudo. É nossa momentaneamente. O Senhor construiu, o Senhor fez, para que dela usufruíssemos. Tudo está aqui. Nós só estamos a cuidar. Vamos fazer para outro tópico aqui, irmãos. Cristo e Mamon. Cristo e Mamon. Esse termo Mamon é um termo aramaico. Esse termo simbolizava, isto é, queria dizer na época, a soma dos bens terrenos. Suas posses, sua casa, seu carro, seu avião, mais dinheiro. Isso se chamava mamon. A soma de todas as posses. Embora hoje se responda literalmente, Mamon, o Deus do dinheiro. Mamon era um termo que representava os bens adquiridos, mais dinheiro em espécie. Porém, irmãos, tem o seguinte: ele não era um Deus oficial de qualquer culto pagão, como existia vários deuses. Ele não era. Porém, se constituía um Deus.
e ainda se constitui verdadeiramente um ídolo universal, pois nos tesouros materiais o homem coloca o coração. Aí, de fato, ele é caracterizado quem manda nessa área. Coisas materiais onde o homem coloca seu coração. Nós estamos vendo muito sobre coração. Coração é lugar de guardarmos nossas riquezas. Tudo aquilo que Deus nos deu e que é benéfico, o lugar para se guardar é no coração. No coração, o homem ainda está dando prioridade para as coisas materiais. Ele, caracterizado dessa forma, é chamado de mamon, porque representa as coisas materiais, as conquistas que Deus nos dá para que desfrutemos dessas coisas. O homem coloca acima de Deus. Irmãos, isso é cegueira espiritual, isso é distância de Deus, isso é ignorância total da grandeza que é o nosso Deus para as nossas vidas. Irmãos, o ser humano tem em torno de 3 trilhões de células. Ser humano adulto. Deus nos criou, irmãos. Deus, célula por célula. Cada órgão tem um tecido diferente. Logo, uma célula de configuração diferente. A célula daqui, da minha cartucheira, a célula adiposa, ela é redondinha, ovalada. A célula da musculatura, ela é estriada, ela é como se fosse um fio. Então, cada célula é diferente. Deus nos criou, irmão, com características únicas e nos deu o arbítrio. Embora Ele tenha nos mostrado tudo. Vinde a mim, não é pelo que você pensa. Provérbios 3:5. Diz tudo isso claramente para a gente. Não te estribes. Não olhe a tua força. Então, irmãos, o que estamos a fazer? E essa coisa chamada dinheiro, envolvida, comandada pelo mamon, quando você coloca ele adiante, irmão, você fica só. Aliás, você não fica só. Nós não ficamos sós, ficamos mal acompanhados. Porque o acesso foi dado por essa brecha, que eu não chamo fresta, eu chamo uma janela aberta, uma porta, aquela porta. Nós abrimos, irmãos, porque as coisas são pintadas que chamam a nossa atenção. Nós nos deleitamos em tudo aquilo que é oferta do mundo. É verdade, nós somos matérias e nos deleitamos em matéria, nós nos alimentamos de matéria. Mas alimenta a carne. Nós estamos falando de espírito, porque Deus é espírito. E a nossa afinidade com Ele é no plano espiritual. Quem quiser entrar na carne não vai conseguir. Quem quiser, através do dinheiro, comprar um lugar lá na eternidade, irmãos, ele não vai conseguir. Lamentavelmente não. É hora de acordar. Em nome de Jesus. O que é que temos mais aqui? Irmãos, nós temos aqui tantos exemplos, tantas referências. Mateus 6, 19 a 21. Marcos 10, 23 a 31. Marcos 10, 17 a 22. Lucas 16, 19 a 31. Nós vamos ver aqui, irmãos, só um deles. Mateus 22, 15.
Mateus, abramos lá, por gentileza. Mateus 22 é o capítulo. Mateus 22, Mateus 21, 22. Achamos aqui. Mateus 22, quanto eu falei? 22, 15. Está aqui. 22, 15. Então, retirando-se os fariseus, conversaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e não dás preferências a ninguém, porque não consideras as aparências dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É certo pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse: Por que me põe em prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Eles lhe apresentaram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então ele lhe disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isto, eles se maravilharam e, deixando-se, retiraram. Irmãos, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, Deus, jamais permitiria que nós não pagássemos os nossos impostos, que já vêm retidos na fonte, INSS, etc. Mas também Deus diz que trazei a minha parte. Trazei a parte que Ele nos orienta, dízimo, 10% de tudo aquilo que Ele nos dá. Dos 100% das 10 partes, Ele quer uma, para que a casa dele continue a funcionar. É para isso aqui, dízimo significa a continuação desta casa, a movimentação desta casa. Nós é quem devemos bancar atendendo a solicitação dele. Mandamento dele é uma ordenança para nós. Nós nos enganamos e tentamos enganar alguém. Existem determinadas igrejas, determinados cultos, que diz, não, o dízimo só era no Antigo Testamento. O dízimo continua, alguém pergunta na internet, o dízimo continua também no Velho e no Novo Testamento? Irmãos, a palavra de Deus está aqui, e para mim ela é clara. Eu não sei, eu não leio. Se tivesse aqui em Tupi-Guarani, javanês, eu não leria. Mas está em português, que é o idioma que a gente fala, e não tem como. Todos os idiomas ele fala, e para nós aqui ele colocou português, está aqui. Clara, não tem embaraço. Porque nós tentamos todas as vezes, que é para nos doarmos em prol dele, da causa dele, porque nós tentamos sair pela tangente, tentamos, vem, colocar outra, fica na minha, é tua vez, não sou eu. Irmãos, isso é triste demais. Isso que eu disse, quando eu estou lendo, quando eu estou pesquisando, verificando essas coisas, eu fico triste porque parece que eu estou diante de um espelho.
tanta coisa que eu joguei fora em função, embora ele leve em conta da ignorância, mas hoje eu não posso dizer que nenhum de nós aqui somos ignorantes. Essa desculpa nós não a teremos nunca mais, porque conhecemos, sabemos. Por isso, irmãos, para a gente o peso é dobrado. Não se enganem, não nos enganemos. Exatamente por isso. E ele leva em conta a nossa desobediência, como foram os nossos ancestrais seculares. Aquela desobediência que causou grandes prejuízos. E nós carregamos ainda nos nossos ombros aqui. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos aqui adiante. O Espírito Santo, aliás, tem mais coisas aqui, eu não posso deixar de falar. É muito vasto. É muita coisa, é muito vasto. Por isso que eu digo que eu fico triste. Conclusão. O mamonismo se expressa hoje, mudou a roupagem, se expressa hoje em consumismo. Não estou dizendo que alguém aqui faz isso não, viu? Mas minha mulher, por exemplo, quando eu a conheci, um consumismo, você só tem 2 pés, por que você tem 40 sapatos, 20, 25 pares de sapatos? Luxúria e esbanjamento. Por que alguém tem 6, 7 carros na garagem? Camaro, mais isso e mais aquilo. Você pode ter? Pode. Deus te deu. Deus te deu, como diz o louvor, o contrário, e não tomou. Faça bom uso. Faça bom uso. Esbanjamento. Irmãos, isso é coisa pequena de nós, demais para nós. O nosso exercício em esbanjamento, muitas vezes, se sobrepondo sobre o outro menos favorecido. Você passando na cara, onde poderia ajudar, contribuir, diminuir a necessidade do próximo. Olha a dor se aproximando da gente aqui. Em ministros venais, voltados para a renda mensal. Só prego dessa forma. Não devotado a Deus, incluindo os que ministram por dinheiro. Irmãos, eu já frequentei um espaço em que se buscava na internet aquele pregador que promovia mais balanço na igreja daqui do púlpito. Um verdadeiro espetáculo. Em dançar, em isso e aquilo. E qualquer coisa, a gente está aí na porta, viu? Eu tenho esse CD. Irmãos, é doloroso quando a gente passa e olha para trás. Embora a palavra de Deus diz, o que passou, passou, eu nem quero nem me lembrar. Mas eu sinto porque é uma colocação que está sendo feita aqui. Os servos que dizem amar a Deus, mas lhe negam a totalidade dos seus dízimos. Como é que uma pessoa dessa
chega em casa, encara as pessoas, a família. Eu prego isto, mas o meu dízimo não é Safira, não é Ananias, só a metade. Deus não sabe? Irmãos, a grande perda de tempo é enganar a si mesmo. Isso é um peso, irmão, que nós não podemos carregar, porque nós vamos ser confrontados. E a tela vai aparecer. Não, eu. E aí? O que nós vamos falar? Você vai se justificar? Existe justificativa? Com todo esse aparato aqui de informação. E ele vem a você em sonhos. Ele usa terceiros para te alertar. Eita, rapaz, Deus me deu um livramento ali. Se eu não for, olha, se eu não fosse tão esperto, o carro tinha me atropelado. A tua esperteza. Meu Deus. O Espírito Santo e o dinheiro. Irmãos, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é a própria sabedoria. Deus, Jesus, antes de ir, eu não vou deixar vocês sós. Ao Deus dará, e o vento levou. Não! Vocês ficarão com um ajudador durante toda a caminhada terrena. Nasceu aqui, chegou nesta terra, ele está ao seu lado, ele está presente. Até o final, Deus sabe, 80, 100, 50, sua idade. Deus sabe quando. Então, o Espírito Santo, irmão, ele exercita-se no nosso meio. Abramos os nossos olhos. Todo instante ele está interferindo para o nosso bem. A nossa insensibilidade é que diz, não, eu não te quero, vou caminhar só. Mete o pé num buraco, torce o pé, quebra o pé. Ah, se eu soubesse. Irmão, você sabe. A mensagem está aí, na televisão, no rádio, nas esquinas, na praça pública. Está aí, irmão. Você tem em mãos. O que estamos a fazer? Aqui, irmãos, o Espírito Santo é o Senhor dos nossos bens. Deus, Ele, o Espírito Santo, é o Senhor de tudo. Ele é Deus dos nossos bens. Lembram da igreja primitiva? No início, vendia-se a propriedade, levava-se aos pés dos apóstolos. Mas toda a direção era o presente Espírito Santo ali. Tanto é que ele disse, Pedro, diz a ele, só está entregando a metade. E nós sabemos a história. Irmãos, o Espírito Santo na coordenação naqueles instantes. De todo o dinheiro, de todo montante que chegava à igreja, era o próprio Espírito Santo que estava a coordenar, a dividir segundo as necessidades das famílias, do povo. Outro ponto. Estão subindo para ir na Porta Formosa, eles encontram aquele senhor doente, coxo, sem poder andar.
e ele pediu uma esmola, um dinheiro, alguma coisa para ele, era comum. Ainda hoje nós vemos isso, na nossa cidade, porta dos bancos, por aí. E eles, aqui trata-se do Espírito Santo, ele para curar aquele homem, para sarar aquele homem, ele usou Pedro que disse: não tenho ouro nem prata. O dinheiro não é necessário para que Deus haja, cure ninguém. O Espírito Santo tem o livre-arbítrio. Quando Deus nos olha, como Pedro e João olharam aquela pessoa que ali estava e enxergaram sinceridade nele, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, a fortaleza de Deus te dou. Levanta e anda. Irmãos, o Espírito Santo e o dinheiro, ele não precisou de ouro nem prata para agir. Deus é Deus em toda situação. É só buscarmos. Ele está ali de prontidão. É o Deus Espírito Santo que está no nosso dia a dia a nos conduzir. Em qualquer situação, irmãos, é Ele. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É o Espírito Santo, é o próprio Deus nos favorecendo sempre. O Espírito Santo julga a nossa oferta. Aí, irmãos, aí pega mais próximo, viu? Mais pesado. O Espírito Santo julga a nossa oferta. O Barnabé tinha uma propriedade e vendeu. E entregou a Pedro a integridade. Aqui está, vendi a minha propriedade, a minha casa, e aqui está. Muito bem. Em seguida, vem a dupla. A esposa Safira e o Ananias. Que já sabemos do desenrolar da situação. Então, o Espírito Santo disse: Pedro, pergunta a ele, Pedro. A outra parte, ele não era obrigado a vender, ele fez espontaneamente, mas mentir não é reter a parte, não foi o grande mal. Ele poderia ter dito, mas ele mentiu, porque foi perguntado a ele: vendeste, este é o valor da propriedade? Mentiu, ali estava a metade. Se ele não mente, diz: eu estou a necessitar para isso, isso e isso, portanto a metade eu vou. O mal foi ele ter mentido. Não mentiu para os apóstolos, mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Então o Espírito Santo, irmãos, todos os meses, todas as semanas e dias, está a julgar as nossas ofertas. Qual será o parecer para nós? Favorável ou não? Cada um vai buscar a sua verdade. Porque a palavra a isto nos indica. A palavra a isso nos conduz, enquanto é tempo. Porque depois, infelizmente, nós vamos ser frontalmente buscados, interrogados sobre isso. Nós que estamos aqui, temos a oportunidade, irmão, de todas as correções diante de Deus, das nossas falhas. E isso vai acontecer, ninguém tenha dúvida. Porque para que isso aconteça e vai acontecer, ele se doou primeiro e não perguntou se nós aceitássemos que ele ficasse lá no nosso lugar. Espontaneamente
ele se doou. E aqui existe uma ordenança que nós desobedecemos. É triste, é lamentável quando você encara isso e assume. Amém, irmãos? O Espírito Santo resiste ao dinheiro. Ele não precisa, Deus precisa de dinheiro. Abra sua Bíblia aí, irmãos, em Atos 8. Atos 8. Glória a Deus. Atos 8. Essas duas mãos ocupadas é um negócio. Atos 8. Não é possível que eu não chego? É verdade. É o preço que eu estou pagando, né? Atos 8, irmãos. Atos 8, quanto Atos 8, 18 a 25. Diz assim: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. É certo que tu não tens parte nem direito neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te deste teu pecado e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Tendo eles testemunhado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Irmãos, o Espírito Santo de Deus resiste, sempre resistiu e resistirá a estas propostas. O Espírito Santo se entristece quando nós cedemos a essas propostas, irmão. Pregar por dinheiro. Eu sou testemunha de uma questão envolvendo a direção da obra por telefone com esse possível pregador, que ele não viria por menos de R$ 2.500 pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, neste momento aqui, a gente se coloca no contexto. Meu Deus, isso é errado. Mas e com você? Se não está acontecendo isso, está acontecendo alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus? Irmãos, é doloroso. Quando a gente pensa assim, nós que dizemos, eu estou na casa de Deus e vou permanecer com afinco. Mas quando essas coisas passam na nossa mente assim, irmãos, dá um desânimo. Aquela coisa que davam nos escravos quando vinham da África para cá. Um banzo.
é uma falta de Deus em nós. Fica um vazio, um espaço que você procura terra nos pés e não encontra. Mas Deus é maravilhoso. Deus é sem igual. Deus é tudo na vida de todos aqueles que o buscar. Amém? Glória a Deus. Conclusão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é uma recomendação de Paulo, que está lá em Gálatas 5:25. Irmãos, repetindo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é, a nossa prática cotidiana tem que ser assim. Ou a gente só está dizendo e não fazendo. Até hoje eu não tinha conhecimento disso. Ou era relaxado o suficiente para não fazer isto. Mas, irmãos, quando você bota a mão na cabeça, na consciência, e que diz, Deus está dizendo isto, e eu estou fazendo aquilo, como eu posso dizer que sou um cristão? Que cristão sou eu? Que nego o dízimo. Não, mas o meu dízimo não é 10%, é 8%, porque esse mês eu precisei. Irmãos, primícia. Se você não tem estrutura para deixar aí no final, é que é o dia de culto, você trazer e vai gastar antes, separe a primícia. Em primeiro lugar, separe o valor da casa de Deus. Porque do contrário, você vai ser cobrado. E a cobrança não tem protelação, irmão. Ela vem na hora certa. Quando você menos espera. Nós somos desprevenidos e encontrados. É doloroso, irmão, mas é a verdade. Mas é a verdade. O dízimo, irmãos, o dízimo é mandamento de Deus. E é mandamento de Deus. E que cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ora, o dízimo é mandamento divino, válido para as duas alianças. Mas se era no Velho Testamento, só tem uma pessoa da minha família faleceu recentemente, louvado seja Deus na vida dele. Ele era irmão também, mas de uma igreja que inverte as coisas. E ele dizia, meu filho, isso aí só tem no Velho Testamento. Me mostre no Novo Testamento, isso a minha igreja não tem dízimo. É por isso, não precisamos de dízimo. Ô tio, então tudo que Deus fala aqui é um engano. Quem está enganado? Eu me limitava no máximo a isso para não... Eu tinha 8 anos de idade quando ele me carregava nos braços. Nós fizemos uma viagem de quase 20 quilômetros. Eu com 8 anos só aguentei ir, não aguentei voltar. E ele me botou aqui. Tinha muito respeito por ele. O irmão mais jovem da família de minha mãe. Ele foi o último agora que foi embora, nos deixou. Então, irmãos, é um caso muito sério. Válido para as duas alianças. Malaquias 3:10, nós conhecemos. Ali está o mandamento. Se você quer entender de forma diferente, você vai ser cobrado.
Porque, como eu disse, o idioma português me deixa tranquilo na compreensão do texto, do que Deus quer para nós, nos disse, e que guardemos isso aonde? Aqui no coração, para que não haja engano. Isso é um princípio, irmãos. Eu coloquei aqui princípio, porque quanto maior falta nos fizer o que dedicarmos ao Senhor, tanto mais valioso será para Ele. O nosso esforço em atender o mandamento de Deus, quanto mais falta nos fizer momentaneamente para cumprir o mandamento de Deus, mais Ele se alegra, mais é importante, mais valioso será para Ele em relação a nós. Olha só, a oferta da viúva. Jesus estava exato naquele momento com os seus discípulos, e ele ficou próximo assim, ó, encostou-se na arca, e ficou observando os dízimos e ofertas. Eram 5 trombetas lá que daria para o cofre, todo mundo colocava. Na primeira trombeta, na segunda, era ali que se colocava, e todas caíam no cofre. E Jesus, ao observar a quantidade que cada um colocava e as posses de cada um, para ele discernir sobre a origem quantitativa daquela oferta, daquele dízimo. Chegou a vez daquela senhorinha viúva que depositou 5 denários, 5 réis, 2 moedas, 5 réis. Valor ínfimo, pequenino, diante de grandes somas. Alguém colocava lá sacos de moedas de ouro, moedas de prata. Colocava lá. Mas Deus explicando para os apóstolos, aquilo ali é sobejo. Ele está dando parte do que sobra. Para mim tem um valor, um pequeno valor. Mas aquela senhorinha que depositou os 5 réis, 2 moedas, que simplesmente daria para ela comprar pães naquele dia, para comer. Ela optou em fazer a sua oferta e deu as 2 moedas. Então Deus chamou a atenção, é isso aqui que diz, ó, quanto maior falta nos fizer o que dedicarmos à casa do Senhor, aquela mulher, 2 moedinhas, 5 réis, muita falta, porque era o dinheiro, no máximo compraria os pães para ela naquele dia. Está aqui, eu frisei bem isso. Falta nos fizer o que dedicarmos ao Senhor, tanto mais valioso será para Ele. Foi isto que Deus chamou a atenção. Foi isto que Deus chamou a atenção dos apóstolos. E nós hoje somos apóstolos daquele momento. Isso é para nós, a lição está aqui. A importância da nossa doação para a casa de Deus. Não porque somos bonzinhos, porque estamos simplesmente a atender a mandamento. Eu não estou atendendo ao mundo aí fora qualquer palavra. É o Deus da criação, é o Deus eterno, é o Deus máximo. É aquele Senhor das nossas vidas. O sopro dele, daqui a algum tempo, não sei, não sabemos, ele vai retirar. Fernando, é hora de você retornar.
Aí vai começar esse processo, exatamente esse aqui. Nós vamos prestar contas, não é? Dos denários, das dádivas, de tudo aquilo que Deus nos deu. E que fizéssemos o bem, que desfrutássemos. O que fizemos? O que estamos a fazer? Glória a Deus. Validade permanente do dízimo. Dízimo é um ato de fé. É um ato de fé. Veja bem, a viúva de Sarepta. Na fé, irmão, se o homem de Deus disse, faze primeiro para mim, e depois fazer para ti e teu filho. O primeiro bolinho, pãozinho, você vai me dar. Irmãos, na fé, na obediência dela, a obra de Deus foi concretizada. Então, irmãos, é ato de fé. E ele disse, faze isso em outro momento, e me testa. Me testa que eu abro as portas de tudo em prol de você. Os teus celeiros, constrói celeiros. Porque tudo é meu. E se é meu, eu te dou. Vem buscar. Mas não vem do teu jeito. Vem de como eu estou te orientando. Administração do dízimo. Irmão, isso aqui é coisa violenta. E como eu já ouvi isso, eu até disse algumas vezes certas coisas. Homem, é melhor, ao invés de dar dízimo para a igreja, por que eu não faço 5 feiras e vou dar a 5 famílias que moram ali debaixo da ponte? Irmãos, Deus mandou você pegar os 10% que é dele, você vai devolver a ele. Ele mandou levar para o hospital. Você pode até fazer outras ofertas e atender a necessidade de A, B, C, do alfabeto todo, caso você queira, se disponha. Mas aquele 10% dízimo, Deus já indicou, o local é este. Se você assim não fizer, você vai estar desobedecendo a Deus. Eu já disse isso, não fiz, mas já disse. E quantas pessoas dizem isso? Quantas pessoas fazem isso? Ah, eu vou ali, compro um bode daquele e eu parto uma banda para um, eu faço isso, pronto, é a minha parte, a minha obrigação com Deus. Como se Deus necessitasse de carne, de coisas materiais. Uma coisa simples. Deus disse, faça isso, é para o teu bem. Você está entendendo? Faça isso, meu filho, faça isso. O leproso, Deus, o profeta disse, vai dar 7 mergulhos. O que precisava? Não, esse rio é sujo. Lá na minha terra tem rios de água mais limpas. Deus mandou, irmãos. Não faça segundo o teu pensamento. Repetindo o provérbio 3:5. Não te estribe no teu próprio entendimento. Você é limitado. Esbarra bem ali, na ponta do teu nariz, a tua limitação. Alguém usa óculos, 4 olhos. Não adianta nada, irmãos. A visão é espiritual, a visão é divina.
Glória a Deus. Então, administrar o dízimo, a casa do tesouro é aqui, onde eu me alimento, onde eu congrego. A administração é da administração da casa. A responsabilidade é toda dela. Mas para que chegue isso aqui aconteça, eu preciso cumprir a minha obrigação, o meu dever. Ofertas específicas. Irmãos, esse assunto é muito vasto. Eu só vou passar por cima aqui, mas você vai entender. As ofertas levíticas, irmãos. Está lá em Levítico 7. Irmãos, não vamos ver isso não. Nós vamos comentar aqui rapidamente. Ofertas levíticas. Irmãos, quais eram as ofertas levíticas? Eram ofertas, irmãos, que tudo girava em torno de morte, sangue. Sangue remia sangue. Por isso que o nosso rei Davi não teve a condição de construir a casa de Deus. Ofertas para o tabernáculo. Está lá em Êxodo 35, 4 a 36, 7. A oferta do tabernáculo. Deus solicitou. Moisés transmitiu ao povo. Então, existem grandes variedades de ofertas. Acabei de falar. Quer fazer uma oferta para aquele senhor que está no hospital, para aquela família que está faminta? Faça, irmãos. Mas não misture, não troque as coisas. Deus está orientando você. O dízimo que administra é a minha casa. É o Espírito Santo de Deus quem tem a primazia de todas as coordenadas. Você é livre. Oferte. Oferte naquela casa que precisa. Oferte a orientação da palavra. Dê a palavra àquela pessoa que precisa do alimento espiritual. Oferta, a diversidade é imensa. Cabe a você simplesmente não descumprir o mandamento de Deus. É simples. Você é livre. Toda desculpa não vai adiantar. Ofertas para os pobres. Paulo exercitou isso e muitas vezes. Quando pediu às igrejas de uma região para outra região, outra cidade mais necessitada, e foi atendido. Espontaneamente, os irmãos se doaram, atendendo a necessidade do próximo. Irmãos, é um assunto tão vasto, tão amplo, que esses 4 momentos aqui, vai citar coisas importantes, serão citadas. Mas não é tudo. Estejamos a buscar mais, ampliando o nosso horizonte, para que o Espírito Santo abra nossos olhos espirituais, para que enxerguemos aquela solicitação de Eliseu para o seu ajudante, Geazi, ou Geazi como muitos. Senhor, amplia a visão dele, Senhor, para que ele enxergue em espírito que os vossos soldados, os vossos cavaleiros, estão aqui ao redor e são muito mais numerosos do que os inimigos que sitiaram a cidade. Então, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nesse estudo, e muitos que virão, e na palavra do dia a dia, amplie a nossa busca, o nosso holofote aqui, que é muito limitado, que ele aguce a nossa visão, o nosso apetite espiritual, para que a gente viva realmente, de fato, como orienta Paulo aqui. Viva de fato no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Finalizado por hoje.
em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor.